chamar aqui para cá o pastor Nemuel Stina. Ele vai trazer a mensagem hoje aqui para a honra e glória de Deus. Pastor Stina, prazer mais uma vez ouvi-lo aqui, pastor. Quer dizer, a gente tem ouvido sempre o pastor Stina, né? Mas na sala aqui, pastores tem todas as vezes que vem aqui também traz algumas mensagens que, pela graça de Deus, mexe com a gente. Pastor Arão já fez uma oração apresentando o senhor aqui na presença de Deus. Tenho certeza que todos nós, esse ambiente gostoso, o Espírito Santo já está trabalhando. E, pastor, que Deus o use com o Espírito Santo nesta hora. Muito obrigado. Obrigado, pastor Edevaldo. Estou chegando, o meu áudio está chegando direitinho aí? Perfeitamente, pastor. Pelo menos para mim aqui está perfeito. Então está ótimo. É um prazer estar com vocês. Fiquei feliz de ver o pastor Eliasir, também o pastor Arão. São colegas nossos queridos, né? Edevaldo, você está bonitão, hein, rapaz? Estamos aí, viu? Olha, ontem eu fiquei muito feliz, viu, Edevaldo? Quando a Débora deu o testemunho dela, a doutora Débora, né? Eu era um garoto de 16 para 17 anos e já dava estudo bíblico, rapaz. Que alegria ver agora os frutos, né? Bênção de Deus, né? Deus trabalhando, né, pastor? Eu conheci o pai dela, o Adener, gente boa toda a vida. O tio dela, Alfredo, foi quem fez o meu primeiro terno, que eu preguei antes dos 17 anos, foi ele que fez o terno para mim. Naquele tempo a gente levava mais a sério as coisas, era tudo de terno, né? E ele fez também o terno do meu casamento depois. Puxa, que bacana. Então, é bacana, assim, a família de Deus, não sei se a Débora está conosco agora, mas a família de Deus é uma família assim, ela vai crescendo e com o passar do tempo a gente vai vendo os resultados, né? Os filhos, os netos, os bisnetos. Como é bênção, né, pastor? É um prazer, né? É uma alegria imensa, né, pastor? Uma satisfação imensurável. Isso é o que não tem preço, né? Não tem. Mas olha, eu queria agradecer a Deus por todas as dádivas, né? Queria mencionar aqui algumas poucas pessoas. Um abraço carinhoso ao pastor Wagner, esse servo de Deus querido, né? Eu queria abraçar também a Val, a Derlândia, que me ajudaram a encontrar a Débora. São queridas do coração, né? Tem uma irmã nossa que é da sala 57, ela nos acompanha sempre, ela me mandou uma mensagem ontem, né? A Vera Lúcia, um abraço para ela. Queria parabenizar a Márcia, que passou a lição, viu? Muito bonito. Louvado seja Deus, né? E por último, um abraço para o meu amigo lá de Arapiraca, o Marcos e a esposa Laís, gente boa toda a vida. Meu assunto hoje, pastor Adevaldo, é o Deus das obras completas. Amém. Deus não faz coisas pela metade, né? Deus faz obras completas. E eu quero compartilhar isto, porque isto tem feito muito bem ao meu coração, e eu entendo que quando faz bem ao meu coração, vai fazer bem ao coração dos meus irmãos também, não é? Eu vou ler aqui um verso que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Está em Filipenses, no capítulo 1, é o verso número 6, onde Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Nós cremos que a palavra toda é inspirada e que ela é útil. E quando Paulo diz isto, ele está tentando nos ensinar que a obra da salvação é uma obra de Deus e que, embora ela não esteja completa ainda em nós, Deus vai completá-la até o dia da volta de Jesus. Então, isso é uma bênção, né? E por que nós podemos entender que ele está falando da obra da salvação? Porque um pouquinho mais à frente aqui, nos versos 10 e 11, ele fala assim, ó: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e
inculpáveis para o dia de Cristo, dia da volta de Jesus, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, o Pai. Nós vivemos aqui neste planeta, amados, alguns dias apenas, né? Algumas pessoas conseguem chegar a 120 anos, outras a 100, algumas a 80, 60, e há pessoas que passam rapidamente por aqui, né? Esse período aqui que nós passamos aqui, independente de quão longo ou quão curto ele seja, é o período para nós aceitarmos esse Deus das obras completas. E se o aceitarmos, ele vai completar essa obra, a obra da redenção em nós. Às vezes tem certas coisas da teologia, coisas de Deus, que nós temos dificuldades de entender, sabe? Eu penso que um pouquinho da culpa é nossa, dos pregadores, porque não conseguimos esmiuçar certos detalhes, né? E eu tenho orado sempre e pedido a Deus para que Ele me capacite para eu tornar essas coisas difíceis, tornar essas coisas bem simples, pegar essas coisas difíceis e torná-las simples para que todas as pessoas possam compreender, pelo menos o mínimo necessário para que sejam salvas, né? Esse assunto de Deus operar em nós, esse é o processo verdadeiro do plano da redenção. Porque por nós mesmos, a palavra diz que a nossa justiça, isto é, o nosso melhor, é um trapo imundo. E mesmo as boas obras que nós fazemos, elas são carregadas de egoísmo, de vaidade. Nós precisamos estar em Cristo. E na economia da salvação, a divindade, ou a gente chama de trindade, né? Ela se distribuiu assim em ocupações. Jesus, o Filho, ele veio aqui, ele deu a vida. Deus, o Pai, que fica como governador de tudo. E o Espírito Santo é o Deus que fica conosco. É o Deus que vai colocando em nós as virtudes de Cristo. Por isso nós temos que ter uma amizade com a divindade, com Deus o Pai, com Jesus Cristo, seu Filho, e com o Espírito Santo. E quando nós entendermos essa mecânica, fica mais fácil de entender o plano da redenção. Deus está trabalhando em nós. Como? Através do seu Santo Espírito, conosco, dentro de nós, em nós. Por isso a sala 57, ela tem uma porção de movimentos para permitir que nós compreendamos este mover, esta movimentação do Deus Espírito Santo, que é o responsável hoje pela igreja. Onde está Jesus hoje? Jesus hoje está no santuário celestial, intercedendo por você e por mim. Deus o Pai está no trono, mas o Deus Espírito Santo está aqui. É Ele quem nos move, é Ele que nos conduz a Cristo, é Ele que coloca em nós as virtudes de Cristo. Essa é a mensagem que Paulo quis dar em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus, para a nossa salvação. Há muitas pessoas que olham para Deus como um Deus tirano, implacável, chicoteador. Mas sabe o que Deus está fazendo? Deus está tentando nos salvar. E está fazendo de tudo para nos salvar. Inclusive, em Romanos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus fala diretamente com o nosso espírito. A mente de Deus, a mente do Espírito Santo, entra em contato diretamente com a nossa mente. Para quê? Para nos salvar. Não é para condenar. Por exemplo, o juízo que se processa no céu hoje, que nós chamamos de juízo investigativo, ele não é para condenar, ele é para salvar. Por quê? É nesse juízo
que o Senhor coloca na frente de cada nome que o aceita como Salvador e Senhor, a expressão perdoado, salvo. É para salvar, não é para condenar. Até o juízo de Deus é coisa benéfica para nós, é para trazer alegria para nós. Bom, o Deus das obras completas é um Deus que está em todo o universo. Nós não sabemos o tamanho do universo. Às vezes até a gente brinca, né? E eu me lembro de uma criança que no passado dizia assim: eu te amo do tamanho do universo. Do tamanho do universo. Quer dizer, é grande. E o nosso Deus é o Deus de todo o universo, mas é o Deus também de uma pessoa. É o seu Deus, que tem tempo para você, que tem tempo para mim, que se preocupa conosco, com cada um de nós. E diante de um Deus que tem todo o universo em suas mãos, você e eu, nós somos insubstituíveis. E quando nós lemos que Jesus teria sofrido tudo o que sofreu para ter uma única pessoa no reino de Deus, nós descobrimos o valor que nós temos, a importância que Deus dá para cada um de nós. Mas como é esse Deus de obras completas? Eu vou dar aqui 2 informações bíblicas de coisas que já aconteceram, que comprovam que Deus é o Deus das obras completas. E depois eu vou dar mais 2 informações que estão em andamento e vão acontecer, porque a palavra de Deus não falha, Deus não mente, Deus não muda, de coisas importantes que comprovam que Deus é o Deus das obras completas. A primeira obra completa de Deus é a obra da criação. Então, lá no Gênesis, capítulo 1 e no comecinho do capítulo 2, nós encontramos a criação. A cada dia da criação, Deus ia dizendo assim, é bom, mas no 6º dia, depois de criar o ser humano, o homem e a mulher, Deus falou assim, é muito bom. Está em Gênesis 1, verso 31. E depois no capítulo 2, nos versos de 1 a 3, a Bíblia diz, e havendo Deus terminado a sua obra no dia 7º, descansou nesse dia de toda a obra que como Criador fizera. Abençoou e santificou o dia 7º, porque nele descansou. A obra da criação, embora alguns cientistas sejam contra, e eu não ligo para eles, eu ligo para o que diz a palavra de Deus, e é o que a palavra de Deus diz, é que tem realidade, fundamento, é a verdade, não é o que os cientistas dizem, embora aqueles que estão de acordo com a verdade da ciência, eles não estão contra a Bíblia, jamais, mas independente do que pensam alguns, a Bíblia ensina que Deus criou este planeta, que Deus criou este mundo em 7 dias literais. E quando Deus terminou de criar, ele disse assim, é muito bom. Você já deve ter visto por aí, andando de carro ou de ônibus, algum prédio cuja construção parou, não é? Já viu, claro. Alguma construção dessas que são interditadas, ou dessas que a pessoa não tem condições de continuar a construção, e de repente começa a crescer o mato, e alguns bichos começam a aparecer. Obras incompletas são coisas muito feias, mas o nosso Deus é o Deus das coisas bonitas, é o Deus das obras completas. E eu queria falar para você que aqui na sala 57, onde a gente diz assim, eu amo você e eu preciso de você para ser feliz. Sabe por que tudo isso? Porque você é uma obra de Deus. E quando Deus terminou de fazer você lá no Jardim do Éden, porque o começo foi lá, ele falou assim, é muito bom, é muito bom. O mundo pode pisar no seu pescoço, as pessoas podem considerar você apenas um número, mas Deus olha para você e diz assim, esse ser aqui é muito bom. Essa é a visão de Deus. Não deixe o inimigo turvar a sua visão, não. Deixe a visão de Deus entrar em você. Não é para você ser orgulhoso, não.
É para você adorar e louvar a Deus. Por quê? Deus olha para você e diz, é muito bom. Porque o nosso Deus é o Deus das obras completas. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é o seguinte, está em João 19:30. O Senhor Jesus fez uma obra completa na cruz. Tanto é que quando ele pendeu na cruz, João 19:30 diz que ele deu um grito, está consumado. Está consumado, que para nós são duas palavras. No grego, que é a língua original que foi escrito o Novo Testamento, a expressão é tetelestai. Tetelestai foi traduzido para a nossa língua como está consumado. Está consumado. O que significa tetelestai? Tetelestai significa o seguinte, a dívida está paga, completamente paga. Deus é o Deus das obras completas, lembra-se? O que é que estava pago ali? Todo o pecado da humanidade toda foi pago na cruz do Calvário. Jesus não precisa morrer uma segunda vez, porque o Calvário é uma obra completa de Deus. Tanto é que o Deus Filho gritou, tetelestai, está consumado. Para você entender, eu vou explicar da seguinte maneira, que a nossa missão é facilitar. Vamos supor que você comprou um carro para pagar em 36 vezes. E você paga todas as prestações no dia certinho, um dia antes, nunca depois. E no último dia, quando você paga a 36ª, o banco dá para você um certificado dizendo assim, está quitado. Quitado. Você devia o carro. O carro ficava no seu nome, mas ele ficava alienado ao banco. Mas quando você pagou a última prestação e não deve nem um centavo mais, o banco diz assim, tetelestai, está quitado, você não deve mais nada. Assim é quando você compra um apartamento, uma casa, ou alguma outra coisa que você compra, a prestação, quando você paga a última parcela, está quitado. Quando Jesus gritou, tetelestai, está consumado, ele estava dizendo o seguinte, a dívida está paga completamente. Você e eu, como seres humanos, nós não poderíamos pagar a dívida do pecado, de jeito nenhum. Não poderíamos, mesmo com o nosso sangue, com a nossa morte, com a nossa vida, não poderíamos. Mas Deus, o Filho, antes da fundação do mundo, antes da nossa criação, porque Deus sabia, porque Deus sabe tudo, que nós iríamos fazer o que fizemos. E Jesus se propôs a dar a sua vida, caso isso acontecesse, e aconteceu. Ele veio aqui, ele pagou a dívida. Olha, nem um espírito imundo, nem um Satanás, nem um diabo, nem ninguém poderá criticar Deus por levar você para a eternidade, sabia? Nenhum inimigo poderá criticar Deus por me levar para a eternidade, e ele nos levará pela graça e misericórdia de Deus. Diga amém, diga louvado seja Deus, diga glória a Deus. E por que nenhum anjo mau pode criticar Deus por isto? Porque Jesus pagou na cruz. Ele comprou esse direito, ele pagou todas as prestações de uma vez só, e todas as prestações de todos nós. Está consumado. Na cruz, Jesus nos comprou de volta para Deus. Agora tem uma coisa, amados. A morte de Jesus, o seu sacrifício é todo suficiente para nos salvar. Mas a coisa não termina aí, sabe por quê? Porque Deus está fazendo uma análise para saber quem é que aceita essa dívida paga e quem é que não aceita. Por quê? Porque eu só vou receber o benefício dessa dívida que foi paga se eu aceitar que ele pague por mim.
se eu aceitar que ele pagou por mim. Porque se eu não aceitar que ele pagou por mim, que ele paga por mim, eu vou continuar devendo. E como que Deus faz isto? Deus faz isto no santuário. Lembra o que escreveu João na sua primeira carta? Filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado no céu. É Jesus Cristo, o justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça, de tudo. Mas onde isso acontece? Isso acontece no santuário. É lá no santuário que Deus avalia aqueles que realmente aceitaram Jesus e aqueles que não aceitaram Jesus. Amigos, eu vou falar com toda a sinceridade do meu coração e vou falar com 2 colheradas de mel, porque jamais eu desejei que alguém se ofendesse. Não quero que ninguém se ofenda. Eu falo com mel. Mas olha, o nosso mundo está cheio de pessoas que têm o status de cristão, mas a mente é de ímpio. Pessoas que vivem conforme o mundo vive. São pessoas que dizem que aceitaram Jesus e podem até tê-lo aceitado como Salvador, mas não o aceitaram como Senhor. Senhor. E quando Jesus voltar, ele vai nos chamar de servos. Bem está, servo bom e fiel. Quer dizer o seguinte: se eu não o aceitei como Senhor da minha vida, não adianta eu tê-lo aceitado apenas como Salvador. Não resolve. E onde é que estas coisas são resolvidas? Onde é que Deus avalia para saber se eu aceitei Jesus como meu Salvador e como meu Senhor? É no santuário. Nós cremos plenamente, eu creio pessoalmente, como pastor, como cristão, como pessoa, que o santuário celestial é o lugar onde se decide vida ou morte. Eu creio assim. Jesus pagou na cruz. O seu sangue foi derramado. Mas agora ele está colocando o seu sangue em favor daqueles que o aceitam como Salvador e Senhor. Eu não estou desmistificando a cruz. Eu não estou dizendo que a cruz não é suficiente. Não. Eu estou dizendo o seguinte: assim como a cruz é importante, o santuário também é importante. E não fosse assim, o Senhor Jesus não teria subido, não teria assentado à direita de Deus. Agora, um dia desses, e é um dia que não está muito longe dessa manhã, dessa madrugada, o trabalho de Jesus no santuário vai terminar. E onde que eu posso buscar isto? Quando eu leio Apocalipse, no capítulo 16, o verso 17 diz assim: o 7º anjo derramou a sua taça e saiu uma grande voz do santuário que fica ao lado do trono de Deus, e a voz dizia: está feito. O que é esse está feito? É obra completa. A obra no santuário, ela será completada, e eu creio plenamente, em nossos dias, nesta geração. Nós não vamos viver uma outra geração, é só esta. Ela tem que ser completada em nossa geração. E um dia destes, o Senhor vai pronunciar o está feito. O que é isso? A obra de intercessão estará completa, porque o nosso Deus é o Deus das obras completas. Apocalipse 22:11 tem uma profecia. Que diz assim: continue o justo sendo justo e continue o injusto sendo injusto. Quando o Senhor pronunciar o está feito no santuário, significa que o serviço do santuário terminou. Assim como quando Cristo morreu na cruz do Calvário, naquela sexta-feira à tarde,
O véu do santuário se rasgou de cima para baixo, como que dizendo assim: sacrifícios de animais não são mais necessários, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo acabou de ser sacrificado. Naquele dia, os sacrifícios de animais se encerraram, porque as sombras se encontraram com a realidade, o tipo se encontrou com o antítipo, e lá no céu vai chegar a hora também, onde o Senhor vai dizer assim: está feito. Terminou a obra de intercessão. Não tem mais jeito. Aí, a palavra diz assim: muitos correrão de um lado para o outro, procurarão a palavra e não a encontrarão. Por quê? Porque não teremos mais intercessor. Os ímpios não terão mais intercessor, porque aqueles que estarão selados, eles estarão para sempre com o Senhor. A presença do Senhor nunca vai se afastar daqueles que estão selados. Mas um dia destes, esse Deus das obras completas, ele vai terminar o trabalho no santuário. Última observação, último detalhe, último ponto. Um dia Deus vai distribuir a terra entre todos os salvos. Mais uma obra completa, quer ver? Apocalipse 21. São versos maravilhosos que estão na cabeça e no coração do povo de Deus. Vi novo céu e nova terra. Lembra? Primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Tabernáculo de Deus com os homens. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém. Deus limpará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Veja quantos pedidos de oração nós temos aqui na sala 57. E não é só aqui, gente. No mundo inteiro. Quantos pedidos, um sofrimento atrás do outro. E alguns sofrem muito mais do que outros. Esse mundo aqui não é justo com ninguém. Nunca mais dor, nunca mais sofrimento, nunca mais lágrimas, nunca mais morte. E o Apocalipse diz assim, amados, olha que coisa linda. Aquele que está sentado no trono, verso 5, disse: eis que faço novas todas as coisas. E verso 6, disse-me ainda: tudo está feito. Tudo está feito. O Deus das obras completas, que lá no princípio idealizou o jardim do Éden e lá dentro colocou os nossos primeiros pais. Jó, no capítulo 42 e no verso 2, diz que nenhum dos propósitos de Deus jamais pode ser frustrado. Aquele propósito que Deus tinha lá no passado, Deus vai cumprir quando repartir a terra com todos os salvos. E aí Deus vai pronunciar essa frase: agora tudo está feito. O Deus das obras completas. Eu não sei exatamente como será o novo céu e a nova terra, sabe? Às vezes eu fico divagando, navegando e pensando, imaginando, mas eu não consigo imaginar, porque a palavra diz que jamais subiu ao pensamento do homem o que Deus está preparando ou tem preparado para aqueles que o amam. Mas um dia destes, o Senhor vai compartilhar a terra conosco, porque o nosso Deus é o Deus das obras completas. Agora, amados, queria fazer uma colocação aqui, com todo o carinho. Esse livro, o livro de Apocalipse, ele é um livro incrível. Ele tem certos detalhes que nos impressionam. Vou citar um verso apenas. Vou citar o verso número 20 do capítulo 3, que é um verso bem conhecido, onde Deus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Deus está batendo a porta. Aí ele diz assim: se alguém abrir, é a porta do coração.
certo? Eu estou batendo, e se alguém abrir, eu entrarei. Cearei com ele, isto é, comerei junto com ele. E ele comerá junto comigo. Vamos analisar aqui rapidamente o seguinte. Deus está batendo a porta. Se eu abrir, ele vai entrar. Vai comer comigo e eu vou comer com ele. Ele está batendo a porta. Mas se eu não abrir, ele não vai entrar. Ele não vai comer comigo. E eu não vou comer com ele. Essa é a obra do Deus Espírito Santo. Bater a porta, chamar, convidar, implorar. E a Bíblia diz assim, com gemidos inexprimíveis. É impressionante, não é? A Bíblia é o livro da verdade. Ela não mente. E quando Deus diz assim, eu estou batendo. Se alguém abrir, eu vou entrar. Gente, em nenhum momento da Bíblia, em nenhum pedacinho da Bíblia, eu encontrei Deus dizendo assim, você nunca terá nenhum problema se você me seguir. Eu não encontrei. Mas sabe o que eu encontrei na Bíblia? Eu encontrei na Bíblia que aquele que me segue não andará em trevas. Isso eu encontrei. Onde que nós andaremos? Na luz de Deus. Quem confia em Deus, para quem confia em Deus, tudo termina bem. Pode dar a maior confusão da paróquia, gente. Olha a vida de Jó, por exemplo. Já viu uma vida conturbada como a de Jó? E por que está escrito essa história para nós aí? É para nos ensinar que quem confia em Deus tem final feliz. Pode dar tudo errado no meio do caminho, mas lá no final, a pessoa dá de cara com uma das 12 portas da Nova Jerusalém. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Vou cear com ele. Sabe o que significa isso? Deus quer sentar à mesa conosco. Deus quer passar o dia conosco. Deus quer passar a vida conosco. E sabe o que significa cear com Deus? Significa sentar com Ele, comer com Ele na eternidade. Significa viver a eternidade com Ele. Esse é o trabalho de Deus. Qual é o trabalho de Deus? Me convidar para a eternidade. Quando Jesus contou aquela parábola do servo que saiu para convidar para as bodas, né? Olha, não precisava levar presente como nós temos hoje o costume, né? Se alguém convida para o casamento, tem que dar um presente, né? Não, era um convite. As pessoas não quiseram ir. Aí o Senhor falou assim, então sai pelas confusões da vida aí, pelos becos. Chama os doentes, os aleijados, quem quiser. Já que não precisa pagar, né? Pode chamar qualquer um. Salvação é um dom da graça de Deus. Não tem que pagar. Mas tem que aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Aceitar Jesus como Salvador é ter todos os pecados perdoados. E aceitar Jesus como Senhor é pelo Espírito Santo viver a vida de Jesus na nossa vida. Porque é isso que o Deus Espírito Santo faz. Eu queria arrumar uma palavra mais bonita, mas só posso usar a palavra impregnar. O Espírito Santo, ele trabalha para impregnar as virtudes de Cristo na minha vida. Na minha vida. E é isso que Deus tem feito ao longo dos anos, ao longo dos séculos, é nos transformar à imagem e semelhança do Deus que fez os nossos primeiros pais, à sua imagem e semelhança. Eu desejo que Deus abençoe você.
você que está aqui conosco na sala 57. Eu desejo que Deus transforme você. E eu desejo do fundo do coração que você tenha em Jesus o Salvador e o Senhor da sua vida. E quando isso acontece, é muito fácil a gente escutar a voz do Espírito Santo. Porque Deus é um. Claro que Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Mas Deus vive uma unidade que você e eu não conseguimos entender. Não existe ciúme entre a divindade. Não existe isso. Eu me lembro que quando o Espírito de Deus nos move, nós fazemos as coisas não as que queremos, mas as que Deus deseja. Eu me lembro de um episódio uma vez que eu estava para começar um sermão e eu percebi que tinha uma pessoa diferente no meu auditório e eu pensei assim, eu vou mudar o sermão. Porque aquele sábado eu iria pregar sobre a observância do sábado, o 7º dia do Senhor, como um dia de alegria, de júbilo na presença de Deus. E eu vi que tinha entrado um jovem assim, todo cheio de tatuagem, nada contra a tatuagem, tá? Só estou fazendo um comentário aqui como era, né? O cabelo dele era aquele cabelo espetado para cima, assim, com bastante gel. E eu pensei comigo assim, eu preciso pregar um sermão diferente, porque esse moço deve estar vindo pela primeira vez na igreja e já vai ouvir sobre o sábado, não? E olha, eu confesso a você, eu tenho alguns sermões na minha cabeça, no meu coração. E eu poderia dizer assim, talvez eu tenha uns 10 sermões que poderia pregar em qualquer momento, sem ter papel nenhum na mão, nada. Ou talvez 100 sermões, não sei. Ou talvez até mais do que isso. E eu pedindo a Deus assim, Senhor, o que eu prego? Sabe o que é você não ter nenhum vislumbre assim de nada? E aquela coisa dizendo assim, prega o que você ia pregar. Prega o que você ia pregar. E com muito esforço da minha parte, mesmo contrariando a minha vontade pessoal, eu preguei o sermão que tinha planejado pregar sobre o sábado. E quando terminei o sermão, esse tal moço, ele me falou assim, eu estava procurando essa igreja aqui. Estava. Eu já fui menino de rua. E uma vez eu fui recolhido na casa de uma família, e era uma família judia, e eu fiquei uns 10 dias na casa deles, e eu me lembro que nós passamos um sábado muito feliz, e eu estava à procura de uma igreja que ensinasse aquele assunto que eu vivi naqueles dias felizes que eu passei na casa deles. Aí eu fico pensando assim, né? Se eu tivesse seguido a minha intuição, pode ser que tivesse dado certo, não sei, que a gente não sabe as coisas de Deus, né? Mas Deus queria que fosse daquele jeito. Por que será que eu não me lembrei de um outro sermão, sendo que eu tenho tantos na cabeça? Porque o Espírito de Deus é quem nos conduz. É Ele que tem que dizer o que é que eu tenho que falar. É Ele que tem que dizer o que é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que agir com as pessoas. Amados, quando nós nos tornamos amigos do Espírito Santo e com Ele convivemos, nós nos tornamos fontes de vida para a vida eterna. Comece a ter essa amizade. Comece a ter esse envolvimento. Permita que o Deus Espírito Santo coloque na sua vida as virtudes do Senhor Jesus. E você vai ver como a vida é diferente. Eu tenho visto a experiência de muitos que têm se entregado ao Senhor. Como é gostoso ouvir essas experiências, né? Como Deus, o Espírito Santo, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos levando, Ele vai nos movendo
e nós vamos nos tornando instrumentos de Deus. Não é para nossa glória, não. E como eu disse a outra vez aí, eu sou metade de um grão de areia. Deus é que é grande. O Deus das obras completas. Lá no começo ele disse, é muito bom. Lá na cruz, ele disse, está consumado. Lá no santuário, ele está pronto para dizer, está feito. E muito em breve, porque as coisas de Deus, elas são diferentes das nossas, né? Ele vai compartilhar a terra conosco. E ele vai dizer assim, agora tudo está feito. Mas, amados, nada disso terá significado. Nada disso terá valor se Deus não completar a obra da salvação em nós. E eu volto a Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não somos nós. É aquele que começou a boa obra. E se nós permitirmos, ele vai completá-la. E quando tudo aqui terminar, nós vamos poder abraçar o Salvador, o Senhor, nosso amado Mestre, o Senhor Jesus. E ele vai nos dizer assim, servo bom e fiel, entra para a alegria do Senhor. Eu vou fazer uma prece agora. Eu vou pedir a você que incline a cabeça se puder. Eu vou pedir uma coisa bem simples para Deus, mas é talvez a coisa mais importante que nós podemos pedir agora. Querido Deus, nosso Pai, movidos pelo Deus Espírito Santo e por um amor imenso por aquele que deu a vida no Calvário por nós e que por nós intercede, nós imploramos humildemente que o Senhor complete a obra da salvação na nossa vida. Que o Deus Espírito Santo nos mova para que sejamos os teus instrumentos de salvação. Obrigado pela sala 57. Obrigado por todas as dádivas que temos recebido de tuas santas e bondosas mãos. Pedimos nesta hora que sejamos ungidos por ti, batizados de novo pelo Deus Espírito Santo, e que esse batismo diário se renove em nós, e que ao sermos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, nós tenhamos acesso ao trono e muito em breve possamos abraçar nosso Senhor e Salvador Jesus. Entregamos a nossa vida aos teus cuidados, Pai. Cuida dos nossos filhos, dos nossos netos, daqueles que têm bisnetos. Cuide dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, familiares, parentes, agregados, amigos. Cuida de tua igreja, por favor. Nós oramos agradecidos, sabendo agora que o Senhor é o Deus das obras completas e que o Senhor vai completar a obra em nós, por graça e misericórdia, no nome precioso de Jesus, Salvador e Senhor. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, viu, meu pastor? Muito obrigado por você se permitir ser usado por Deus, né? E, de fato, particularmente, eu me sinto alimentado. Um banquete espiritual. O pastor Wagner já está aí conosco também. Louva a Deus por essa oportunidade. Deus continue abençoando. Pastor Adevaldo. Sim, pastor. É uma bênção, né, rapaz? Bom dia, pastor Cristina, tudo jóia? Bom dia, pastor Wagner, tudo 100% na graça e misericórdia de Deus. Alegria de falar contigo, muito obrigado aí pela presença conosco, não só agora, né, mas a gente percebe que o senhor está antenado na sala, ligado todo o tempo. Todo dia.
Eu estava olhando aqui, pastor China, e o senhor pregando, né? Mais de 100 sermões na cabeça. Há quantos anos? O senhor começou a pregar com 16 anos, né? 16 anos. Dia 24 de setembro de 1972. Acho que você não 40. tinha nascido, né, pastor Wagner? Eu tinha 1 ano, pastor. 1 ano? 1 ano, pastor Adevaldo. Eu já pregava, meu amigo. E por que eu estou ressaltando isso, pastor? Assim, a sensação, quando eu ouço o senhor, é que o senhor nunca pregou isso que o senhor pregou hoje. A vida com que o senhor transmite isso, a fé como o senhor transmite isso, né? É muito bonito isso, pastor. O senhor é um exemplo para nós pastores, né? Se tiver o privilégio de ir a minha vida nessa mesma configuração, claro que Deus usando de outras formas, evidentemente o seu ministério muito mais profícuo e cheio de muita extensão, mas é lindo vê-lo trabalhar assim, viu, pastor? É lindo É para a demais. glória de Obrigado. Deus. Eu sou metade de um grão de areia apenas, mas Deus é muito grande, louvado seja. Ou metade de grão de areia. Importante, como nós aprendemos aqui, viu? Obrigado, pastor. Eu amo o senhor, viu, querido? Amo de verdade. Isso é uma bênção. Te amo também, meu amigo. Amo vocês todos aí. Eu queria agradecer a Deus por vocês existirem, sabe? E essa sala é uma bênção. Pastor Wagner, eu estava pensando que essa sala é também ela tem também um fundo social, né? Porque ela faz as pessoas se encontrarem, viu? Parabéns, viu? Bênção de Deus, né? Eu estava. Inclusive, pastor Estina, Sim. eu acho que a Débora está por aí, viu? Se a Débora estiver aí, vamos chamar a Débora um pouquinho aqui. Acho que seria Débora, bom. abre o seu microfone aí, Débora. Ela estava aqui, até pedi para o... Aqui. Olha aí. E tá mesmo. Ai, que delícia, gente. Vocês não têm noção da minha alegria. Coisa linda ter uma história junto com esse homem aí. Coisa linda, maravilhosa. Débora, eu era pequenininho e magrinho, hein? Era. E não tinha Inclusive, cabelo. pastor, a Débora fala isso ontem, né? Eu lembro do pastor Estina, magrinho. Mas, pastor, essa questão que o senhor disse aí, do aspecto social da sala, a sala também tem é como um consultório, sabe, pastor? Em que Deus trabalha a saúde mental também. Deus deu um modelo, graças a Deus, para nós, que ela alcança o ser humano nas suas necessidades. Eu fico feliz por isso. Débora, quando você fala, né, que é tão bom ter uma história com esse homem de Deus aí, o que vale, né, pastor Justina, o que vale no final da nossa caminhada são essas conexões, como disse a irmã Raquel, que constroem vida, querido. Quando você é importante para o outro, como a gente aprendeu aqui. Isso é extraordinário, extraordinário. Olha quanto tempo isso, né, pastor? Eu tenho até hoje um exemplar, não está aqui à mão, do livro Mensagem aos Jovens, assinado por ele e pela Mari, a esposa dele. Guardado, assim, tudo marronzinho, poído do tempo. Ele deu para minha irmã Vânia, que era jovem na época, eu era criança, eu herdei o livro. Está no coração e está aqui, guardadinho. Eu falei com a Mari ontem sobre isso, né? E a Mari era uma menina ainda, porque eu devia ter, acho que 16 ou 17 anos, ela é 5 anos mais nova que eu, e já naquele tempo a gente já gostava de ensinar a Bíblia, e é a obra de Deus, né? Deus é maravilhoso, ele escreve uma história que a gente nunca pensou em escrever. Deus é maravilhoso, ele é muito hábil, né? E olha, Débora, não tem prazer maior, eu gosto de muitas coisas, sabe? Eu tenho, assim, muitos prazeres na vida, né? Como cozinhar, comer, pregar, fazer amigos, né? Mas o maior prazer mesmo é encontrar pessoas que foram abençoadas pela palavra. Isso não tem preço, viu? Cristina, há quanto tempo o senhor não via essa serva de Deus? Olha, eu fiquei assim, acho que uns 25 a 30 anos sem vê-la. Depois, agora, talvez há uns 2 anos, eu fui dar uma palestra eu não sei se foi em Paulínia. Paulínia.
num encontro de casais e lá estava ela e o Ocimar. Até eu apelidei o Ocimar de canadense, lembra, Débora? Lembro. Ele está lá bem pertinho, ele está ali na borda, na Está fronteira. chegando já, hein? Tá chegando. E aí, ontem eu pedi ajuda para a Val e para a Derlândia, e para poder falar com a Débora, sabe? Porque eu fiquei acompanhando a sala ontem também, né? E eu queria muito falar com ela e agradecer a Deus, e foi muito legal ter falado com ela ontem, viu? Foi maravilhoso. Amo o Senhor de paixão. Glória a Preciso Deus. do Senhor para ser feliz. E tudo mais, não vou tomar o tempo aqui, o senhor já Amém, sabe. amém e amém, gente. Beijo. Beijo também. Obrigado, pastor Obrigado. Estina. Obrigado, pastor Estina. Amo você, pastor Estina. Tamo junto sempre, viu? Tamo junto aí, meu amigo, pastor Adevaldo, pastor Wagner. Eu vi ali o pastor Abidoral e tantos outros pastores queridos, colegas. Pastor Estina, uma alegria falar contigo também. Só dizer um episódio que aconteceu entre eu e o pastor Estina. Nós trabalhávamos no Acre e um pastor da igreja batista ia passando da frente à igreja adventista e ligou o rádio do carro. E estava a propaganda do programa Voz da Profecia, o pastor Estina ia estar na cidade com Arautos do Rei. E aquele pastor disse, poxa, eu liguei o rádio, estava saindo a propaganda da igreja adventista, e eu passei em frente à igreja adventista. Alguma coisa mexeu em mim. Ele chegou em casa e disse, mãe, aconteceu isso, e por favor me diga, será que é um sinal de Deus? E a mãe disse, filho, vai assistir o Arautos do Rei, porque você é pastor batista, mas nós conhecemos a mensagem por Roberto Rabelo. Vai lá e assiste. E quando esse moço foi e assistiu, ele disse, eu quero ser pastor adventista. E falou para mim, o que eu preciso para ser pastor adventista? E eu disse, vai falar com o orador, vai falar com o Estina. O que o Estina disse? O que você falou para ele, pastor? Que hoje ele é um pastor adventista. Como a igreja batista é uma igreja séria também, né, que tem uma teologia forte, né? E eu disse para ele que nós íamos conseguir um jeito dele ir para o colégio adventista para ajustar as matérias, o currículo, né? Que ele passaria pouco tempo lá, porque as matérias que ele já havia feito valeriam, né? E que ele poderia ser um pastor adventista. Aí eu me lembro que o pastor Abdoral, que era o presidente na época, nós fizemos uma composição. A Voz da Profecia pagou 1/3 do estipêndio dele, e ele ficou lá 1 ano apenas, me parece. E o pastor Abidoral, com o campo dele, pagou 1/3, e nós conseguimos no colégio que o colégio desse uma bolsa de 1/3. Acho que foi mais ou menos isso, não foi, pastor Abidoral? Isso mesmo, pastor. E hoje ele é pastor em Rondônia, não é? Isso, pastor adventista, o nome dele é Maurílio, e é um excelente pastor. E foi a pregação do meu amigo, pastor Estina, usado pelo Espírito Santo. Agora veja como o trabalho do Espírito Santo. Como é que uma pessoa passa em frente à igreja adventista, liga o rádio, e está saindo uma propaganda na rádio, uma rádio que não é adventista, do programa da Voz da Profecia. O Espírito de Deus trabalha de maneiras, pastor, que a gente não entende, e usa a pessoa em modos que a gente não entende. E pode usar você hoje também para alcançar o coração de alguém. Você que está nos ouvindo aí na sala 57. Você é um instrumento de Deus. Você é a imagem visível de Deus. Prega o Evangelho. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Esse negócio de contar histórias, né, rapaz? É muito... A vida cristã precisa ser recheada de histórias, pastor. Essas histórias que ressignificam a vida das pessoas, mudam a direção. Veja, o camarada mudou completamente a direção dele depois de um encontro com um membro da igreja, numa circunstância, o sopro do Espírito Santo ali agindo, né? Então, é o tempo, pastor Adevaldo, em que nós temos que contar as nossas histórias. Por isso que a Bíblia fala, pastor Abdoral, que Ellen White fala, na verdade, que a nossa, e a Bíblia também fala, que a nossa vida é uma carta que precisa ser lida, né?
Então, as histórias da Bíblia, elas tomam muito sentido quando elas são repetidas, uma configuração diferente, obviamente, mas essencialmente repetidas em nossa existência. E as pessoas encontram a Deus através disso, né? É extraordinário. Isso é um negócio para a gente ficar aqui conversando a manhã toda. Por Pastor muito Estina, o senhor... tempo, Sim, por pois muito não. tempo, pastor Wagner, nós evitamos contar histórias, né? Porque nós cremos que o maior milagre de todos não é a cura de um câncer ou coisa assim, é a transformação do coração, é claro, né? Mas nós temos também um lado humano, um lado psicológico, né? Um lado sentimental, que ele também é alimentado com as histórias, não é? E Jesus contava muita história. E eu percebo o seguinte, que quando a gente conta história num sermão, a história ajuda a pessoa a se lembrar do verso bíblico, do assunto da Bíblia. Jesus fazia isso, né? Eu penso que nós precisamos contar mais histórias verdadeiras, e temos tantas, não precisamos ter vergonha de contar, não é? Porque é o que Deus está fazendo na sua igreja, está fazendo com o seu povo. Deus está nos transformando, nos moldando, nos preparando para vivermos uma eternidade que não tem fim, né? E essas histórias, inclusive, elas vão ser repetidas depois na eternidade, né? Se vão ser repetidas lá, por que a gente não conta agora, né? Eu me lembro, pastor Abdural, não sei se tenho mais um minuto, pastor Wagner. Pastor, o vento está soprando bem aqui. A sala, o senhor sabe, tem um pastor que vai testemunhar conosco, de repente fica para amanhã e o vento está soprando, porque isso aqui vai edificar a nossa vida, hein? Vamos lá. Então, eu me lembro nesse assunto aí que o pastor Abdural contou, do pastor Mauricélio Andrade. Depois que nós terminamos a campanha evangelística, nós fizemos um batismo bem grande numa piscina. O pastor Abdural estava dentro da piscina conosco, outros pastores e tal. E aí ele nos levou para comer uma pizza, alguma coisa assim, a equipe, né? E aí eu disse para eles, vocês me esperam um pouquinho que eu vou fazer uma visita, eu já volto aqui, né? E eu fui atrás do pastor Mauricélio, porque ele não apareceu no sábado à tarde lá. E aí que desencadeou assim uma conversa muito íntima, né? E ele me falou assim, olha, eu não fui lá. Eu falei, senti sua falta, né? Ele falou, eu não fui lá porque eu soube que você batizou a minha cantora lá, e que se eu tivesse ido, eu também teria sido batizado por você, né? Mas ir atrás. Então, às vezes, a gente precisa dar um último passo, né? E como servos de Deus, nós não podemos desanimar e esmorecer, que às vezes as vitórias mais bonitas são aquelas que são conseguidas de maneiras mais difíceis, né? E às vezes um último passo é a solução. E eu me lembro que quando eu fui atrás dele, ele falou, o senhor teria me batizado também, né? Eu falei, mas eu não te batizei hoje, mas daqui a uns meses eu volto aqui, né? E olha, as histórias elas vão se repetindo, e elas vão aumentando de intensidade, de força. Por quê? Porque elas são conduzidas pelo Espírito de Deus. Esta sala, ela tem muita história já. E ela vai continuar crescendo e com muito mais histórias, porque Deus está conduzindo esta sala. Louvado seja o Senhor. Pastor, sabe como Ei, pastor Adevaldo, sabe como eu vejo a questão das histórias? Eu vejo que alguns têm um pouco de receio de dar o testemunho, de falar, porque tem medo de achar que estão querendo aparecer, né? Que querem se promover e etc. Mas, querido, se a sua vida está essencialmente ligada a Cristo, quando você conta a sua história, você conta a história de Cristo em você. Não é a sua história. Realmente, se eu for contar a minha história, eu vou querer realmente aparecer. Se eu quiser falar de mim, eu realmente vou querer aparecer, né? O propósito é esse, né? Vou falar de mim, não. Quando a gente testemunha da história de Cristo em nós. Eu falo de mim, é verdade, mas eu falo de mim nos lugares que Deus trabalhou, modificou, como Ele me levou para um lado, me levou para o outro, como Ele me fez parar, como Ele me fez adiantar.
E o bonito aqui, pastor Stina, que os testemunhos da sala, eles são muito variados. E eu estimulo a todos, absolutamente todos, todos têm que se entregam a Cristo, todos têm algo para contar. Aí alguém disse assim, meu testemunho não é um negócio assim, tipo, puxa vida, né? Mas a gente não está interessado nisso, sabe? Quando o pastor Stina diz que o maior milagre é Deus transformando o ser humano, é porque Deus não veio a essa terra para curar câncer. Deus não veio a essa terra para fazer os cegos voltarem a ver. Deus não veio a essa terra para ressuscitar mortos, como ressuscitou Lázaro e ele morreu de novo. Cristo veio salvar a gente. E são as mudanças definitivas que são os reais milagres. É quando eu era egoísta e deixo de ser. É quando eu mentia e deixava de mentir. E deixo de mentir. É quando eu não amava e aprendi a amar. Quando eu não conseguia perdoar e agora eu libero. Por que isto é mais importante do que voltar a ver? Amigo, você pode voltar a ver e se perder. Mas quando Cristo trabalha aqui e a imagem dele é impressa no seu coração, está garantido o maior milagre. Cristo veio para salvar a sua vida. Claro, há muitos aqui sofrendo com câncer. Uma senhora aqui, eu vou mostrar o vídeo dela, pastor. Mostrar o vídeo dela. Ela foi curada aqui de cegueira, pastor, numa oração com o irmão, e impôs as mãos sobre ela, orou com os dedos nos olhos dessa irmã, num culto de pôr do sol, e ela voltou a ver. Glória a Deus. Ontem eu recebi um vídeo dela dirigindo o carro numa BR, pastor. E tem um testemunho dela no Provar e Ver, de que ela fala sobre a bênção de ter ficado sem a visão, porque ela compreendeu que aquilo foi o agir de Deus para ela aprender um monte de coisa. E agora Deus concedeu a visão. Que extraordinário! Mas isso não é o mais importante. É quando eu esqueço de mim mesmo para salvar o outro. Rapaz, isso é um milagre, né? Quando eu vejo o pastor Stina, que há tantos anos, pregando a palavra de Deus, isso é um milagre. O pastor Abdoral hoje continua seu ministério. Isso aqui, para mim, para o pastor Adevaldo, isso é extraordinário ver isso, sabe? São homens importantes. Eu os trago para dentro de mim, aprendi isso, quero viver sempre isso. Esse momento nem estava programado na nossa agenda, viu, mas do Espírito estava, né, pastor Abdoral? Com certeza, pastor. Eu quero só lembrar uma coisa, pastor Stina. O pastor Mauricelli está no Amazonas agora, viu? Ele é pastor está no Amazonas. Ele é pastor distrital no Amazonas, casou com uma das professoras nossas, da nossa escola, e tem uma linda família, e é um excelente pastor lá no Amazonas. E, pastor, sinceramente, deixa eu dizer uma coisa que eu gostaria de dizer para todos vocês. Eu gostaria de ser a poeira da metade desse grão de areia que você é. Não, delícia isso. Gabriel, chama o pastor Aguinaldo para mim, por gentileza, porque eu quero colocá-lo aqui na conversa. Me dê um minuto, por favor, pastor. Me dê um minuto para fazer uma deferência ao pastor. Claro, pastor Gilson, claro, por favor. Quero fazer uma pastor deferência. Gilson, nosso amigo aí. Aquele vídeo que você me mandou, Gilson, eu vou mostrar aqui, você celebrando um negócio bonito lá, rapaz. Maravilha. Pastor Stina, me permite fazer uma deferência ao senhor, meu irmão. Quando eu ouço homens de Deus nessa sala, pastores adventistas por mais de 2 décadas, dizendo que foram discipulados pelo Senhor, e eu que estou há mais de 2 décadas sendo discipulado por outros ministérios, me rebatizei, pastor Stina, agora há 5 meses na Adventista, depois de 24 anos rodando por outros ministérios, sem perder o foco de Jesus. Eu só quero te falar uma coisa, pastor Stina. Diga, amado. O Senhor é parte de Deus. O Senhor demonstra para mim que estou chegando agora no Adventista, com 63 anos de idade, 24 anos de ministério, não perdido, mas aproveitado, porque eu não me desviei nem para a direita nem para a esquerda. Posso dizer assim, esses 5 meses que eu estou na Adventista, do 7º dia, eu passo a dizer que não perdi tempo, porque estou aprendendo agora com homens como o Senhor, aquilo que eu não tive oportunidade, talvez eu não pude escutar o Espírito Santo de Deus falando intimamente comigo,
eu começo a aprender agora contigo, pastor Wagner, todos os irmãos. Eu estou feliz. Eu estou adventista do sétimo dia, depois de 24 anos de pastorear e ser missionário dentro do meu estado, dentro do meu país e fora. Eu agora estou feliz porque estou no meio dos adventistas do sétimo dia. Quero dar o meu último suspiro sendo adventista do sétimo dia. Obrigado, pastor China. Você é uma bênção. Posso falar 3 coisas. Eu te amo para você para ser feliz, porque você é parte de Cristo. E eu creio muito mais no meu divino expressão, meu Deus triuno, porque esse homem de Deus existe na minha vida. Beijo para você. Amo vocês. Obrigado, pastor Gilson. Beijo, pastor Gilson. Te amo também, viu? Um prazer enorme ouvir a sua voz, vê-lo. Bem-vindo ao nosso seio, né? Bem-vindo à família. Que Deus te abençoe muito. O seu período não foi perdido, não, viu? Foi não. O seu período foi de construção. Foi. E agora você está aqui num ponto de onde você pode fazer os lançamentos, né? Com mais força. Que Deus te use, viu, pastor Gilson? Agora, em 6 meses, para você ver como o Divino Espírito Santo faz, eu já fui nomeado como o diretor da ASA, da Ação Solidária e Social, aqui no meu distritozinho, tá? Que é uma vila de pescadores, uma vila com 4 mil habitantes. Eu fui agora nomeado, porque eu sou motociclista da estrada, eu faço parte do MAN, que é Ministério Adventista de Motociclismo, e anexado com a AMM, veio dos Estados Unidos, que os adventistas, motociclistas lá, trouxe para cá. Eles agora me deram outra função de ser evangelista estadual. Eu me sinto Olha aí. lisonjeado. E eu também sou a AMM, viu? Que bênção, meu irmão, que bom. Ei, Gilson, é bom demais, rapaz. Outro dia alguém disse assim, o pastor Gilson batizou e agora não apareceu mais. Aí eu disse, fica tranquilo que a gente tem conversado com ele. Eu tive a alegria de almoçar contigo, de ir até a tua pousada aí, em Porto Seguro. Conheci sua esposa, Ana. Tivemos a alegria de jantar juntos, foi uma benção. E vê-lo crescendo, né, pastor? Os seus lançamentos vão ser muito maiores. Você pode ter certeza, pastor Gilson, que durante seu ministério todo, em outros lugares, em outras igrejas, o senhor levou muitas almas a Cristo e elas estarão na eternidade, porque o senhor trabalhou por elas. Aqui o senhor tem uma condição agora de ampliar um pouco esta visão que o senhor está aprendendo e eu tenho certeza que vai ser melhor ainda, meu pastor. O senhor sabe quantos irmãos meus que eu passei pela Batista, depois pela Assembleia de Missões, sabe quantos irmãos meus que são todos que ficaram para trás no choro comigo? Saí de boa, que nem fala molecada aí, de boa com todos os ministérios, todos os pastores. Sabe quantos contestaram o meu rebatismo até agora? Nenhum. Alguns já choraram, disseram assim para mim, que um dia Deus fizesse isso comigo. Ser tocado pela Espírito Santo de Deus como você foi, pastor Jesus. É bom demais. Sabe como é que eu estou assistindo vocês? Aqui, ó. Olha lá, ó. Hein, Gilson? Eu quero tem mais gente que, ó. Aqui no salão do hotel, aqui, ó, tem gente assistindo também, porque eu prefiro que são hóspedes, amigos, prefiro não focalizá-los. Eu estou com uma pegada agora, pastor Destino, peço ao senhor, como meu amigo, meu irmão do AMM, e todos os pastores, a pegada que estou querendo fazer é o seguinte, aqui já é um point motociclista. Aqui eu tenho 3 tipos de hospedagem. Eu tenho hospedagem de camping, eu tenho hospedagem do salão, gratuitamente, 0,800 para os irmãos motociclistas, e tenho aqui no hotel com um desconto de 50%. Mas se o irmão chegar muito cansado e acabou o dinheiro, aqui eu dou um 0,900 para ele sai ainda com troco. Eu estou achando que isso aí é mais do que conversão, viu Gilson? Estou achando que isso é mais do que conversão, você já está na eternidade, viu? Pastor Tino, eu não tenho nada. Deixa eu só focalizar para vocês. Tudo isso aqui, ó, é Deus que me deu. Eu era um mero carregador de pasta, meu irmão. Eu era vendedor há 30 anos, professor de karatê há 40 anos, e Deus me deu tudo isso aqui, ó, essa valiosa fortuna de dinheiro que não me vale nada. Isso aqui é só areia, uma rede pendurada ali. Isso aqui é só um rio que chama o Piscinão do Gilson. O pastor Wagner veio aqui. Isso aqui para mim não vale nada. O que vale é a minha salvação. O que vale é a minha salvação, pastor China. Isso aqui para mim não vale nada. Isso aqui vai ficar tudo porque Jesus está voltando, meu irmão.
Jesus Glória. está voltando. Os irmãos da sala, creiam, se convertam de verdade. Eu vi uma palavra do pastor nessa madrugada agora, dizendo o seguinte, que tem muitos cristãos que estão só convencidos, não estão convertidos, estão brincando de ser cristão. É hora da gente acordar, irmãos. Sai das quatro paredes, eu sou empresário, eu pego minha moto, eu vou de pé de ônibus, de jegue, mas eu quero ganhar vidas para Jesus, que eu quero que eles sejam salvos igual a mim. Amém, queridos? Amém. Com a quebra de Glória a protocolo aí, viu? Deus. Abraço Que carinhoso. maravilha, hein? Bom dia, bom O dia. pastor Gilson estava fazendo menção aqui, a frase do pastor Estina, né? Durante o culto, diz assim: tem muitas pessoas com status de cristão, mas com a mente de ímpio, né, pastor? Deixa eu ver se o pastor Aguinaldo dá uma entradinha aqui. O Gabriel, põe o Aguinaldo aqui, por favor. Deixa eu dar uma olhadinha no servo. Aguinaldo, bom dia. Bom dia. Bom dia. Quero cumprimentar todos os meus irmãos aqui da sala. Pastor Estina, o senhor tem uma história, um ministério muito especial na vida de muitas pessoas, né? Amém. Eu num período em Valença, quando eu era ancião em Valença, eu tinha um horário na rádio e eu usava as suas mensagens da Voz da Profecia para levar as mensagens, né? Tinha todo aquele momento em que a gente falava, se comunicava com os ouvintes, né? E depois a mensagem era da Voz da Profecia, da voz do pastor Estina. Uma bênção, algumas pessoas conheceram o Evangelho, entravam em contato conosco. Foi um período muito bom. Então, o senhor faz parte da nossa história, né? Louvado seja. Eu me lembro ainda como é que a gente terminava o programa, né, pastor Aguinaldo? É, isso mesmo. Disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Lembra disso? Aí sim, glória a Deus. Isso mesmo. Isso é bom demais, menino. É bom demais. Ei, pastor Aguinaldo, isso é bom demais, né, Aguinaldo? Maravilha, extraordinário. Ver com a nossa vida, né, rapaz? A voz de homens como o do Estina, do pastor Roberto Rabelo e de outros oradores da Voz da Profecia, elas estão na cabeça da gente como impregnadas mesmo, né? Uma grande bênção. A vida e eu guardo os CDs no programa até hoje. Andei. Naquele tempo, a Novo Tempo mandou para nós, foi a Rádio Novo Tempo, mandou, né, que a gente entrou em contato, né, e mandou os boxezinhos com os estudos, e aí nós utilizávamos vários programas de rádio que a Voz da Profecia tinha, e aí um conjunto desses boxes era do seu tempo, do seu período. Foi muito bom. Pastor Aguinaldo, aprendi muito. O senhor daria o testemunho hoje. Pastor Estina, pastor Abdoral, pastor Adevaldo está aqui, o pessoal ainda adorando conosco. O bonito de você permitir que o Espírito de Deus ele assuma o controle é você não ter o controle mesmo, né? E se ele quiser fazer outra coisa, ele vai fazer, porque isso aqui que está acontecendo, tem pessoas que precisavam ouvir e ver isto aqui. É assim que funciona. Você está andando e ouve a voz do Espírito dizer para você aonde você deve ir, o que você deve falar. Como o pastor disse hoje, é ele quem está aqui hoje fazendo isso. É muito interessante você descobrir a eficiência desse comando dele e entender que a gente tem que ser apenas um veículo, um instrumento apenas. Isso aqui é precioso demais, né? Eu queria mostrar uma coisinha aqui, pastor Estina, para o senhor, e eu quero que o senhor ore por isso. O Gabriel, mostra aquela imagem que eu pedi para você postar aqui para a gente, por favor, filho. Nós vamos estar aí na Central de Brasília, eu preciso repetir aqui, no dia 26, nesse final de semana. Você está vendo a imagem aí na sua tela? Essa imagem, ela... Aí, obrigado, Gabriel. Dia 26 é uma celebração de Cristo no santuário. O pastor Max, presidente do campo, estará conosco aqui da PLAC, nosso campo mesmo. Eu estarei com eles, fui convidado pelo pastor Estevam, que é o departamental de publicações, e nós faremos a celebração de Cristo no santuário.
Nesse dia aqui, todos os móveis, que é sábado que vem, a partir das 16 horas, todos os móveis do santuário, pastor Estina, estarão dentro da Igreja Central de Brasília, se você conhece, em tamanho original, no mesmo tamanho que eram os móveis do santuário. Uau! Nós vamos ter um sumo sacerdote entrando com as vestes do sumo sacerdote, como eram na época de Cristo. E nós vamos fazer uma mensagem sobre missão, Espírito Santo, pastor Max vem com outro, e logo depois das 18 horas, depois do pôr do sol, estará montado o santuário nas imediações ali da igreja da L2, para que os que forem até lá possam entrar no santuário e ter a sua experiência dentro daquele ambiente. E o senhor falou do santuário hoje em sua mensagem, né? Vai ser extraordinário, queridos. Então, você que mora em Brasília, quero lhe fazer um apelo. Você que mora em Brasília, faz parte da Sala 57, faça a sua camiseta, se organize e vá para a igreja da L2. Nós queremos ver um grande momento, junto com todos os irmãos da igreja da L2, os que forem. Se você não mora em Brasília e deseja estar lá e pode, vai ser uma grande bênção experimentar este momento, eu tenho certeza que será bem relevante para a gente. Obrigado, Gabriel. Pode extrair aí. Pastor Estina, o senhor lembra de um momento, a gente está falando só de momentos muito felizes, etc., mas o senhor lembra de um momento difícil do ministério do senhor e eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que a gente olha assim, né, muita solidez espiritual, mas o senhor é um homem que tem a tendência pecaminosa como nós, como todos temos, o senhor tem as suas inclinações com as quais o senhor luta até hoje. Houve um momento difícil em seu ministério e alguma vez passou pela sua cabeça desistir de ser ministro, pastor? Olha, depois que eu me formei, eu enfrentei muitas lutas, mas eu tenho a seguinte convicção: se eu focar nas lutas, eu vou esquecer das vitórias. E eu sempre foquei muito mais nas graças de Deus do que nas preocupações que a gente teve, né? Então, nós tivemos tantas preocupações, mas eu não me lembro delas. Eu me lembro muito das bênçãos que Deus derramou sobre nós, não é? Me lembro que antes de me formar, nós passamos por um aperto financeiro assim que deu a impressão que não íamos conseguir vencer. E foi nesse momento que eu achei que deveria desistir, sabe? E como o inimigo trabalha contra, nessa mesma ocasião em que estávamos no maior aperto financeiro, a empresa que eu tinha trabalhado justamente antes de ir para o teológico, ela me liga, me oferecendo um salário dobrado do que eu ganhava, e que já era bastante, né? Como se fosse assim uma oportunidade de recomeçar, sabe? Mas Deus foi incrível, como sempre, né? E ele me permitiu tocar em frente e não retroceder, sabe? Mas eu não poderia aqui registrar, pastor Wagner, de alguma dificuldade que a gente enfrentou, porque eu tenho tido a graça de Deus de esquecer das dificuldades. Por exemplo, hoje, quando eu olho para trás, eu não falo isso por me julgar melhor que ninguém, porque eu sou metade de um grão de areia só, né? Mas Deus me deu a graça de olhar para trás e ver as bênçãos. E como eu tenho tantas bênçãos para ficar olhando, eu não consigo me lembrar das dificuldades. Mas é claro que a gente teve dificuldades, né? Mas desde que eu me formei, nunca pensei em retroceder. Me lembro de ter dado uma entrevista para a Rede Brasil de televisão, e quando o repórter me perguntou assim: se você pudesse mudar alguma coisa, o que é que você mudaria na sua trajetória? E eu disse: olha, depois de tantos anos servindo ao Senhor, eu faria tudo exatamente como eu sempre fiz, e seria de novo um pastor adventista. A hora que eu falei isso, ele ficou emocionado, e até a emoção dele apareceu depois na reportagem, porque eles acharam que não podiam cortar aquela parte, né? Então, eu precisava
me sentar e com tempo para tentar meditar, para lembrar dos sofrimentos que nós passamos, mas eu, de momento assim, eu só me lembro das vitórias e das glórias que Deus me deu, né? Por isso eu vivo uma vida de alegria, de felicidade, louvando a Deus, sabendo que tudo que aconteceu no meu ministério, acontece até hoje, é presente de Deus e a glória é de Deus. Eu sou apenas um pequeno instrumento. Então, eu não teria, assim, uma coisa triste para lembrar agora, sabe, pastor? Pastor, a maturação e a experiência, né? Ela vem adquirida com o não é gratuita esta opção que o senhor faz, né? Na mente do Senhor. Né? Isso é um exercício, pastor. O que o senhor se propõe a fazer com a sua mente, com o seu estilo de vida, é um exercício. E esse estilo de vida que o senhor adota, de hoje lembrar das bênçãos e procurar esquecer as dificuldades, essa mente positiva, ela é fundamental para a nossa caminhada, né? Obrigado por nos ensinar isso. Há muitas pessoas aqui hoje, pastor, nos ouvindo, que elas estão ancoradas em suas tristezas. Porque são tristezas recorrentes, situações que a Dodora, por exemplo, que está aqui com a gente, tem orado muito por ela, é uma senhora linda que frequenta a sala, ela está com a filha entubada e perdeu a irmã. Então, numa hora como essa, é comum que uma pessoa, se não tiver bem enraizada em Jesus, ela se envolva com a amargura, né? Então, ouvir o Senhor nos sugerir que a gente deve manter a mente no lado positivo e olhar as bênçãos que são maiores que as dificuldades, é um ensino que é importante para toda esta igreja que está ouvindo o Senhor. Não é que o Senhor não tenha histórias tristes, não é que elas não estejam registradas aí, mas o Senhor prefere fazer valer as bênçãos que Deus lhe concedeu. Que isso seja um ensinamento para a gente, né? Wagner. Oi, querido. Só mostrar aqui, ó. Olha aí. Bigodão preto ainda, né? Ei, rapaz. Olha, isso é um bigode? Deixa eu virar aqui que eu não estou vendo direito. É um bigodão, rapaz. Menino, o rapaz usava um bigode que não era brincadeira, hein? Deixa eu tirar aqui o fundo do rosto, aqui, melhorar aqui o fundo. Pronto, aqui, ó. Olha aí, pastor Estina, que beleza, hein? Rapaz. Houve um tempo que eu era magrinho e tinha cor no cabelo, no bigode, né? Mas, pastor, o senhor é lindo, pastor. O senhor é lindo. E aqui atrás está escrita a frase, né? Que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Olha isso, que privilégio. Tem que ter, né? A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Falou bonito, Próximo orador da Voz da Profecia. Pastor, muito obrigado. Desculpe a intromissão. Não, isso tudo faz parte. Pastor Aguinaldo, o senhor tem um testemunho lindo. Amanhã, o senhor pode amanhã, a gente faz esse testemunho, porque as pessoas da sala vão ver o quanto o senhor foi persistente e o quanto o senhor entregou o comando da sua vida hoje para ser pastor da Igreja Adventista. A história do pastor Aguinaldo é um testemunho lindo que vai nos ensinar muito, viu, queridos? Amém. Então, amanhã ele entra aqui. Pastor Estina, pastor Adevaldo, o senhor está aí ainda? Estou aqui ligadão, estou ligadão aqui. Pode encerrar aí, meu amado. O senhor está conduzindo a reunião hoje. Pastor Wagner, deixa eu falar uma coisa aqui. Daqui uns dias você vai ter que mudar o nome da sala para 58, tá? Pastor, o senhor não tem noção. Esse negócio de horário aqui é uma briga danada, mas no começo, pastor, quando a sala era menor, eu já fiquei na sala até 10h30 ouvindo pessoas. Meu pai do céu. Pastor, é porque assim, a gente encerrava a reunião e ficava pipoca, né? E ainda fica. Mas a pipoca nos dava tantas alegrias, pastor, momentos de conversa, as pessoas choravam ali, a gente orava por elas, era
era menor, né? Então a gente podia fazer isso, mas já fui até 10 horas atendendo pessoas aqui, mas é extraordinário. E assim, a gente tem tentado terminar 7, 7h15, 7h30, mas, pastora, é o espírito, né, amigão? A gente vai indo e ele Você vai sabe que comandando. Malaquias, ele fala que Deus tem um livro memorial, né? Onde ele escreve os nomes daqueles que falam das coisas de Deus. A gente não perde tempo em aumentar o tempo para falar das coisas de Deus, a gente ganha, porque quanto mais tempo se passa com Deus, melhor é o dia, melhor é a vida, melhor é a semana, né? E deveríamos passar muito mais tempo com Deus, porque é isso que realmente vale a pena, né? Sabe, pastor, eu tenho uma opinião com relação a isso. Hoje em dia é tão rápido para Deus, é tão rápido, a gente gasta tempo tanto conosco, com nossas coisas, e a maioria dos irmãos da igreja, dos que tentam louvar a Deus, são tão pressionados a fazer muitas coisas em pouco espaço de tempo, que a nossa adoração também está se tornando superficial, rápida, sem profundidade. E eu gostaria muito que as pessoas entendessem que a Sala 57, em sua formação, tem a ideia de desacelerar a adoração, passar mais tempo em oração, passar mais tempo ouvindo a palavra, conversas construtivas como essa. Nós não temos... Onde é que a gente tem isso aqui, pastor? Em cultos, onde, não é? Então, a gente quer valorizar isso. Eu acho que mais do que nunca aquela frase de Jesus, vinde aqui à parte, repousai um pouco, porque o repousai ali não era só a ideia de descansar, era de ficar junto. Porque quando nós estamos junto com Deus, nós repousamos, não é? Nós entramos no descanso verdadeiro quando estamos na presença de Deus. E nós cremos plenamente que somos seres completos, né? Não somos seres assim repartidos. E esse ser completo, ele só encontra o descanso quando ele está em Deus. Porque Deus nos fez assim, né? Ficou como se fosse um buraco dentro do coração, e se esse espaço do coração não estiver preenchido por Deus, o resto tudo é vazio. Esse espaço preenchido por Deus é que dá sentido ao todo, né? Então, Deus seja louvado e parabéns, toca o barco. Pastor, assim, para a gente entregar aqui para o pastor Adevaldo encerrar, o pessoal fala assim, mas pastor, e o pessoal que sai para trabalhar e não pode ficar até o final, porque 8 horas é tarde? Querido, eu fico olhando, às vezes eu faço algumas pesquisas, pastor, e vejo tanta bobagem na internet, tanta coisa que é lixo, que não constrói nada, com 1 milhão de visualizações, 2 milhões de visualizações, jogadores de futebol que têm 1 milhão, 2 milhões de seguidores, 6 nas suas redes sociais. As pessoas acessam aquilo de madrugada, na hora do almoço, porque querem ver a pessoa que eles idolatram. Eu fico pensando, será que o irmão que adora conosco, que entendeu o processo, ele não pode ficar até 8, mas será que ele não pode voltar em casa e buscar o que ele não conseguiu no período da noite? Se os ímpios fazem isso para ver lixo, por que os servos de Deus não podem fazer isso para buscar algo edificante? Nós queremos algo maior, mais longo, mais intimista, em que as pessoas consigam ser ouvidas e percebidas. Nós temos muito poucos lugares assim. Eu queria que as pessoas entendessem a metodologia da sala, sabe? É nesse aspecto. Louvado seja o Senhor. É bênção, bênção, bênção. Glória a Deus. Obrigado, nós falamos, viu, né, pastor? de Deus. Oi, Obrigado. pois Nós falamos do tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. Então, é isso aí. Nós queremos, pastor Wagner, acho que agora já podemos encerrar. Temos mais tá no comando, o senhor está no comando. Temos mais alguma novidade aí, né? Já vimos muitas coisas aqui. Daqui a pouco, pastor Estina, aparece mais alguma novidade aí, hein? É certeza. É só ficar um pouco aqui. Muito bem. Pastorzão, pastor Estina, aproveita aqui para solicitar ao senhor, encerre com uma oração. Todo prazer. Vamos orar então, amados. Querido Deus, depois desse período gostoso em adoração e louvor, nós vamos nos despedir da sala,
mas não queremos nos despedir do Senhor. Queremos que o Senhor continue na nossa vida. E mesmo quando não pedirmos, mesmo assim, que o Senhor tenha liberdade de viver em nós. Porque às vezes nós até esquecemos de pedir isso. Então, Senhor, viva em nós, por favor. Que as virtudes de Cristo sejam replicadas na nossa vida, pelo Deus Espírito Santo. Dia 26, agora, o próximo sábado, o pastor Wagner mencionou aí, Jesus no santuário, lá na Central de Brasília. Toca o teu povo, Pai. Ensina as verdades do santuário para o teu povo, por favor. E que as bênçãos sejam outorgadas, conferidas aos que são fiéis e leais. Que recebam as graças, as virtudes, e que suas necessidades sejam supridas em Jesus Cristo. Nós oramos em favor da sala 57, de todos aqueles que passam por aqui, sejam idosos, adultos, jovens, juvenis, adolescentes, crianças, qualquer um, que todos sejam alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias da história, que Jesus em breve virá. Nós queremos ir com ele para o lar. Não queremos ir sozinhos, queremos levar nossa família, nossa igreja, nossos amigos. Pai do céu, torna isto possível e real na nossa vida. Bênçãos para os nossos colegas pastores que dirigem esta sala. Bênçãos para os moderadores, as moderadoras e todos aqueles que ajudam de alguma maneira, por favor, meu Deus. E que um dia desses nós possamos nos encontrar na sala do teu trono, quando Jesus em breve regressar. Oramos em Jesus agradecidos. Amém, amém e amém. Fiquem com Deus. Da minha parte, um beijo carinhoso para todos. Eu amo muito vocês. Eu não consigo ser feliz sem vocês. Vocês são partes visíveis de Deus. E eu creio mais em Deus porque vocês existem. Amém. Amamos você também, pastor Estina. Amamos você também, pastor Wagner. Amamos a todos, né? Pastor Aguinaldo, toda a nossa turma. Inclusive, pastor, agora é aquele momento especial, né? Acho que o Gabriel está aí no comando aí. Abre o microfone do pessoal aí, já deixa tudo prontinho. Porque esse momento, pastor Wagner, é o momento do bom dia. Bom dia, Cristina! Eu te amo! Que alegria, meu amor! Bom dia, meus amores! Bom dia, Alegria! Cristina, você é bênção! Veja aí o que está acontecendo com ela, Zeneide Lima! Bom dia, bom dia, bom dia, Dudinha! Bom dia com alegria, minha Pastor Wagner, linda! Zeneide Lima está chorando! Veja aí o que está acontecendo com ela, Zeneide Lima! Bom dia com alegria! Zeneide tá chorando, bom dia, bom Eu dia! te amo, minha fofinha lindinha! Bom dia, Dudinha! Nós te amamos, Dudinha! Beijo pra tu, Dudinha! Eita, glória! Eita! Zeneide está chorando, Zeneide! Wagner, Zeneide está... Pastor Wagner, Zeneide está chorando, Zeneide Lima, veja o que está acontecendo com ela. Ô, irmã Zeneide. Aí, menino criado por vó, veja aí, pastor Adeval, eu te amo, veja aí, meu querido. Abre o seu microfone, irmã Zeneide. Abriu? Obrigado, pastor Adeval, eu te amo, meu fofinho lindinho. Vamos aproveitar esse momentozinho aqui, ouvir um pouquinho a irmã Zeneide. Zeneida, né? Irmã Zeneida Lima. Isso. Gente, Mas, Zeneida, eu queria pedir oração a vocês. Meu filho foi baleado, tá no hospital. Pegou 3 tiros, começou um tiroteio lá onde eu moro. E ele vinha chegando e foi baleado, meu Deus. Isso aconteceu quando, irmã Zeneida? Ontem à noite.
Ontem à noite. Qual o nome dele, irmã Zeneida? Joel Lima de Oliveira. Joel Lima. Irmã, você mora onde? Eu moro em Fortaleza, na Barra do Ceará. Ok. Ok. E quem é a moderadora? Que a senhora recebe o link de quem da sala? Aí mandei de Bezerra, que me Ok. manda o link, eu já tinha passado para ela, mas eu acho que ela não teve tempo, ou esqueceu, não sei. Eu pedi Ok. oração ontem mesmo a ela, chorando, clamando a Deus pela vida do meu filho. Tá. Eu estou perguntando isso porque, no caso, a moderadora aí é que é a referência, mas alguma pessoa aí, talvez, que mora perto da irmã Zeneida e conhece também a moderadora, entre em contato também, porque é bom nós estarmos juntos nesse momento, né? Acompanhar, tá bom? Irmã Zeneida, Deus está no controle de tudo. Vamos colocar o Joel nas mãos de Deus, né? E tenho certeza que o Espírito Santo e os anjos estarão com ele, acompanhando ele lá. E eu creio. Vamos, eu convido a sala, eu convido o pessoal que está aí no YouTube, o pessoal que está aqui no Zoom ainda, nós temos quase 300 pessoas aqui no Zoom ainda. Vamos dedicar um momentozinho de oração aqui pela irmã, pelo o filho, né, da irmã, que chama-se Joel, né, irmã? Joel Lima de Oliveira. O Tá irmão bom, Murilo então. ora todo dia